Homem oferece convite a uma mulher negra sem teto para uma festa no escritório, mas fica chocado ao descobrir que ela é a esposa do CEO. O que acontece quando um ato de bondade transforma não apenas a vida de alguém, mas também revela segredos obscuros que podem mudar tudo ao seu redor? Essa é a pergunta que paira no ar quando Lucas Albuquerque, um assistente administrativo de 30 anos, decide estender a mão para uma mulher que parecia perdida nas ruas da cidade. Ele nunca poderia imaginar que, ao convidar Rita Nascimento, uma mulher negra que aparentava estar sem teto, para a festa de sua empresa, ele estaria prestes a desencadear uma série de eventos que revelariam um passado sombrio e inesperado. Lucas era um homem que sempre se esforçou para ser gentil e solidário. Recentemente, ele havia passado por um desastroso término de relacionamento, o que o deixou com um vazio imenso em sua vida. Trabalhando em uma grande empresa de tecnologia, ele se dedicava a ajudar aqueles que estavam em situações difíceis, mesmo que isso o tornasse alvo de críticas por alguns colegas, como Mariana, que via sua bondade como uma fraqueza. No entanto, Lucas acreditava que cada pessoa tinha uma história e que era importante enxergar além das aparências. Em uma noite comum, ao voltar para casa, ele encontrou Rita sentada em um banco de praça, com roupas desgastadas, mas uma dignidade que emanava de seu olhar. Sem saber a verdade sobre ela, Lucas sentiu uma conexão instantânea e decidiu oferecer sua ajuda. Com um coração generoso, ele a convidou para a festa do escritório, acreditando que poderia proporcionar um momento de alegria em meio à sua vida difícil. Rita hesitou, mas a curiosidade de retornar a um mundo que havia deixado para trás a impulsionou a aceitar. À medida que a festa se desenrolava em um escritório luxuoso, repleto de ostentação e olhares curiosos, a presença de Rita, com suas roupas humildes, se destacou de uma maneira inesperada. A tensão aumentou quando Fernando Nascimento, o CEO da empresa e marido de Rita, entrou no salão. O reconhecimento foi instantâneo e devastador, e Lucas percebeu que sua boa ação o havia colocado no centro de uma trama muito mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. A festa, que deveria ser um momento de celebração, rapidamente se transformou em um espaço de revelações e confrontos. Rita, decidida a não ser mais uma sombra na vida de Fernando, encontrou coragem para expor a verdade sobre seu relacionamento abusivo diante de todos. Lucas, que apenas queria ajudar, viu-se envolvido em uma batalha emocional que desafiava suas próprias crenças sobre bondade e justiça. Mariana, que admirava Fernando como um exemplo de sucesso, agora se deparava com a desilusão e a fragilidade por trás da imagem do homem que tanto idolatrava. Ao longo dessa jornada, Lucas enfrentou suas próprias dúvidas e traumas, questionando o que realmente importava em sua vida. Ele percebeu que por trás de cada sorriso e cada conquista existem histórias não contadas, e que a verdadeira força muitas vezes reside em enfrentar os medos e vulnerabilidades. Essa experiência o levou a reavaliar suas ambições e a entender que a bondade pode ter um impacto profundo, não apenas na vida dos outros, mas também na sua própria. A tensão culminou em um confronto final no terraço do prédio, onde a vista deslumbrante da cidade refletia a opulência e o vazio emocional que permeavam as vidas de cada um dos personagens envolvidos. A festa, inicialmente uma celebração, se tornou um catalisador de transformações, onde Rita recuperou o controle de sua vida, Lucas aprendeu o valor de suas ações e Fernando se viu confrontado com as consequências de suas escolhas. Mariana, por sua vez, foi forçada a repensar suas prioridades e o que realmente significava ter sucesso. Naquele momento, todos eles perceberam que cada decisão e cada ato de bondade ou maldade poderia mudar não apenas suas vidas, mas também o curso de suas histórias para sempre. A ambiência da festa se transformou em um campo de batalha emocional.
Lucas, inicialmente entusiasmado com a ideia de ajudar Rita, agora se via no centro de um turbilhão de revelações e tensões. O olhar de Fernando, que antes era de desprezo, agora estava carregado de raiva e confusão. A atmosfera, que antes era de celebração, se tornara pesada, e a música que animava o ambiente parecia distante e sem vida. Rita, com a voz trêmula, desafiou Fernando, revelando os abusos que sofrera em um relacionamento que deveria ter sido um refúgio. A coragem dela, embora inspiradora, também trouxe à tona a fragilidade de sua própria condição. Lucas observou sua luta interna, admirando sua força, mas também sentindo-se impotente diante da situação. Ele queria apoiar Rita, mas as palavras pareciam falhar, sufocadas pelo medo do que poderia acontecer a seguir. Mariana, que sempre admirara Fernando, estava em estado de choque. A visão do homem que considerava um modelo de sucesso sendo desmascarado na frente de todos a fez questionar suas próprias crenças. O que era sucesso, afinal? E a que preço? Através do olhar de Mariana, Lucas percebeu como as aparências podem ser enganosas e como a busca por validação pode obscurecer a verdade. O dilema dela se tornava mais profundo, pois a amizade que tinha com Lucas agora estava em risco, e ele percebeu que sua bondade não era bem vista por ela. Enquanto isso, na imensidão do terraço, a cidade iluminada parecia um contraste com a escuridão que envolvia os personagens. Rita, agora mais forte, começou a se abrir sobre sua história, não apenas para expor Fernando, mas também para se libertar de um passado que a aprisionava. Lucas sentiu uma onda de empatia e dor ao ouvir as palavras dela, e uma parte dele desejava que pudesse ser um pilar firme, alguém que pudesse proteger Rita de todas as tempestades que ainda estavam por vir. A primeira onda de desafios surgiu quando Fernando, furioso e descontrolado, tentou desqualificar Rita diante dos convidados. Seus gritos ecoavam pelas paredes do prédio e Lucas se viu diante de um dilema. Deveria intervir e arriscar a própria segurança ou permanecer ao lado de Rita, dando-lhe apoio emocional? O coração de Lucas disparou e ele sentiu o peso da responsabilidade de suas escolhas. Ele decidiu agir. Com coragem, Lucas se colocou entre Fernando e Rita, defendendo-a com palavras sinceras e firmes. Você não pode continuar assim, Fernando. Isso não é amor, disse Lucas, sua voz ecoando no silêncio que se seguiu. A tensão estava palpável e todos os olhares se voltaram para o trio no terraço. Mas a resposta de Fernando foi uma explosão de ira que fez Lucas questionar sua própria força. Ele sabia que estava arriscando muito, mas também entendia que a bondade e a justiça exigiam coragem e ele não poderia recuar. Rita, vendo o ato de bravura de Lucas, sentiu-se empoderada. O apoio dele a incentivou a continuar sua luta. No entanto, o embate emocional não parou por aí. Fernando, ao se deparar com a resistência de Lucas, decidiu retaliar, revelando segredos que poderiam arruinar a vida profissional dele. Você acha que é um herói? O que você realmente sabe sobre bondade? Você é apenas um assistente administrativo e eu posso destruir sua carreira em um instante, disse Fernando com um sorriso sarcástico. Essas palavras cortaram como uma faca. Lucas nunca havia se visto como alguém que poderia ser perseguido por suas boas intenções. Ele questionou sua própria força interior, perguntando-se se a bondade valeria a pena em um mundo tão cruel e competitivo. Ao observar a expressão de desdém no rosto de Fernando, a dúvida se instalou em seu coração. A luta contra seus medos se tornava mais intensa e ele sabia que precisava encontrar a coragem para enfrentar não apenas Fernando, mas também suas próprias inseguranças. Enquanto isso, Mariana, dividida entre a lealdade a Fernando e a percepção da verdade, começou a se afastar. Ela sentiu a pressão de suas próprias convicções e a fragilidade de suas relações. A amizade que tinha com Lucas parecia estar em jogo. E a culpa começou a corroer seu coração.
Ela percebeu que não poderia continuar a ignorar a dor de Rita e que a verdadeira amizade exigia mais do que simplesmente apoiar quem se considera forte. Lucas, diante do caos emocional, respirou fundo e decidiu que não poderia deixar que o medo o dominasse. Ele olhou nos olhos de Rita, viu a determinação dela e sentiu um novo fôlego. Se a bondade realmente importava, ele deveria lutar por ela, não apenas para proteger Rita, mas também para defender suas próprias crenças. Nesse momento, ele percebeu que cada desafio era uma oportunidade de crescimento. Ele estava prestes a enfrentar não apenas Fernando, mas também as sombras que ameaçavam envolver sua vida e suas relações. A luta estava apenas começando, e Lucas sabia que precisaria de coragem, determinação e, acima de tudo, de esperança. A tensão no terraço da festa parecia um fio prestes a se romper. Lucas, com o coração acelerado, sentia o peso da decisão que tomara. Ele tinha se colocado entre Fernando e Rita, mas agora se perguntava se tinha força para enfrentar as consequências. A raiva de Fernando não se limitava a palavras. Ela era palpável, quase como uma força física. A cada insulto disparado, Lucas sentia sua própria confiança vacilar, como se estivesse em um mar revolto à mercê de ondas furiosas. Rita, por sua vez, estava em um momento de transformação. A coragem que havia encontrado ao se abrir para Lucas agora pulsava dentro dela, e mesmo diante do ataque de Fernando, ela não se deixaria abalar. Ela queria mais do que expor a verdade. Queria livrar-se das correntes que a mantinham presa a um passado doloroso. Ao antecipar as palavras de Fernando, que ameaçava desmantelar a vida de Lucas, ela percebeu que não estava apenas lutando por si mesma, mas também pela amizade que havia se formado entre eles. Enquanto o conflito se intensificava, Mariana, que se afastava dos dois, sentia seu coração apertar. A imagem de Fernando, o homem que sempre admirara, começava a se desvanecer, dando lugar a um ser egoísta e manipulador. A dúvida a consumia. Ela não queria acreditar que o homem que amava pudesse ser capaz de tanta maldade. Mas a luta de Rita e a bravura de Lucas a faziam repensar suas próprias escolhas. A verdade era que ela também estava presa em um ciclo de sua própria criação, um ciclo de negação que a impedia de ver a realidade. Enquanto isso, a música que antes preenchia o ambiente agora era apenas um eco distante, um lembrete de como a festa havia se transformado em um campo de batalha emocional. Lucas sentia a pressão aumentar. Ele sabia que as palavras de Fernando poderiam ressoar não apenas entre os convidados, mas também em sua própria mente. A ideia de que sua carreira poderia ser destruída por um homem que se dizia seu amigo o deixava angustiado. Ele começou a duvidar de si mesmo, pensando se havia agido de forma impulsiva. A bondade que sempre tentara cultivar parecia agora uma fraqueza em um mundo que valorizava o sucesso a qualquer custo. Antes de continuarmos com essa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma historia. E fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. A insegurança começou a consumir Lucas, como um fogo que queimava lentamente. Ele pensou em sua vida, em quão difícil havia sido conquistar seu espaço no trabalho e em como tudo poderia desmoronar por causa de um confronto que, a princípio, parecia tão necessário. Ele queria ser um herói, mas a realidade o empurrava para um abismo de medo e desespero. O que ele faria se não conseguisse se defender? A imagem de Rita, enfrentando seu passado com bravura, o impulsionou a encontrar seu próprio caminho de volta à luz. Rita, observando a luta interna de Lucas, sentiu-se inspirada. Ela percebeu que sua história não era apenas um fardo, mas uma ferramenta poderosa que poderia usar para ajudar outros. Se ela pudesse enfrentar seus demônios, Lucas também poderia. Com essa nova perspectiva, ela decidiu que não se deixaria abalar por Fernando. "Você não me pode ferir mais", disse ela,
com uma firmeza que surpreendeu a todos. Você não é mais o meu carrasco. Eu sou a escritora da minha própria história agora. As palavras de Rita ecoaram no coração de Lucas, reacendendo a chama de sua coragem. Ele percebeu que a luta não era apenas sobre ele ou sobre Rita, era sobre todos que se sentiram oprimidos, silenciados. E com esse entendimento, ele encontrou a força para se erguer novamente. Ele se virou para Fernando, agora com um olhar determinado. Se você acha que pode destruir a vida das pessoas apenas porque se sente ameaçado, está muito enganado. Nós não vamos nos calar. Sua mentira não vai mais nos controlar. Fernando, pego de surpresa pela união de Rita e Lucas, hesitou. A raiva que antes o impulsionava parecia agora confusa, como se ele estivesse perdendo o controle da situação. Mas ao invés de recuar, ele tentou se reafirmar, fazendo ameaças mais sutis, insinuando que expor a verdade sobre Rita não era apenas uma questão de vingança, mas uma forma de se proteger. Você realmente acha que as pessoas vão acreditar em você? Você, a mulher que não consegue manter um relacionamento saudável. E você, Lucas, um simples assistente que quer ser um herói? Aquelas palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele se sentiu pequeno, vulnerável, mas ao olhar para Rita, ele percebeu que a batalha não era apenas sobre eles, mas sobre uma mudança maior que precisava acontecer. Ele respirou fundo, lembrando-se das lições que havia aprendido. A verdadeira coragem não era a ausência de medo, mas a disposição de enfrentá-lo. Ele estava determinado a lutar não apenas pela amizade, mas pela verdade que poderia libertá-los. Rita, percebendo a fragilidade de Lucas, decidiu que era hora de agir. Ela se virou para Mariana, que estava em um canto, observando tudo em silêncio. Mariana, você precisa ver a verdade. Você não deve ter medo de se posicionar. A verdadeira amizade não é sobre proteger quem está errado, mas apoiar quem precisa de ajuda. As palavras de Rita ressoaram de forma poderosa, alcançando o coração de Mariana, que começou a se questionar sobre suas próprias escolhas. A tensão no ar era palpável, e a batalha estava apenas começando. Lucas e Rita, agora unidos, estavam prontos para enfrentar Fernando, que não parecia disposto a recuar. A luta por justiça e verdade se tornava um caminho repleto de desafios, mas havia uma nova esperança no ar. Eles sabiam que precisariam de muita coragem para enfrentar o que estava por vir, mas estavam determinados a não deixar que o medo os dominasse. A jornada deles havia tomado um novo rumo, e juntos estavam prontos para lutar. A briga entre Lucas, Rita e Fernando parecia ter atingido um ponto crítico. A tensão no ar era quase insuportável e os olhares dos convidados se alternavam entre o trio e a música que agora soava distante, como se o mundo ao redor tivesse parado. Lucas sentia o peso das palavras de Fernando, como se cada insulto fosse um peso adicional em seus ombros. Ele se perguntava se realmente tinha o que era preciso para enfrentar aquele desafio. Mas, ao mesmo tempo, a determinação de Rita o inspirava. No entanto, foi então que algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida, mas inesperada, surgiu no terraço. Era Clara, uma antiga colega de Lucas, que havia se afastado do grupo após um desentendimento. Clara, que tinha se tornado uma mulher forte e independente, entrou na festa com uma energia que imediatamente atraiu a atenção de todos. Ela estava visivelmente incomodada com a cena que se desenrolava diante dela. "Não posso acreditar no que estou vendo", disse Clara, com uma voz firme que ecoou no silêncio repentino. "Isso não é o que vocês são. Fernando, você está se deixando levar pela raiva e pela insegurança. E vocês dois, Lucas e Rita, precisam entender que a luta não é apenas sua, é de todos nós." Suas palavras cortaram a tensão como uma faca, e Lucas sentiu um alívio súbito. Clara, que sempre foi a voz da razão entre eles, continuou: "Vocês estão aqui, lutando por justiça,
mas não podem esquecer que a verdadeira força está na união. Não é só sobre vocês, mas sobre todos que já sofreram por causa das mentiras e manipulações de Fernando. As palavras dela trouxeram uma nova perspectiva à luta. Lucas começou a perceber que não estavam sozinhos. A luta deles era parte de algo maior, algo que afetava vários outros ao seu redor. Fernando, que havia se mantido arrogante até então, começou a parecer menos seguro. A chegada de Clara havia mudado a dinâmica. Lucas, agora encorajado por essa nova força, decidiu que era o momento de enfrentar seu próprio medo. Ele se lembrou de todas as vezes em que hesitou, permitindo que outros falassem por ele, que o intimidaram. Era hora de mudar isso. Você tem razão, Clara, disse Lucas com uma voz mais forte. Por muito tempo, eu deixei que meu medo me controlasse. E isso se reflete em tudo que fiz. Quis ser o herói, mas tinha medo de falhar. Hoje percebo que a verdadeira coragem é ser vulnerável e aceitar que eu posso errar, mas também é lutar pela verdade. Lucas olhou para Rita, que estava ao seu lado, e viu nela a mesma determinação que havia despertado nele. Juntos, eles eram mais fortes. A revelação de Clara não apenas impactou Lucas, mas também fez com que Mariana, que observava de longe, reconsiderasse suas próprias ações. Ela tinha se afastado da verdade, protegendo Fernando e ignorando os sinais de que algo estava errado. Agora, diante da força de Clara e da união de Lucas e Rita, ela se sentiu compelida a agir. Eu também estava errada, disse ela, com a voz trêmula. Eu me deixei levar pela ilusão de que proteger Fernando era o certo, mas eu não posso mais ignorar o que está acontecendo aqui. As palavras de Mariana foram um golpe para Fernando. Ele olhou para as pessoas que antes o admiravam, agora reunidas em um núcleo de apoio a Lucas e Rita. A pressão estava crescendo sobre ele, e a máscara de controle que havia mantido começou a desmoronar. A raiva que o consumia transformou-se em desespero, e a ideia de perder o controle sobre a situação o deixou vulnerável. Com a nova energia que Clara havia trazido, Lucas percebeu que não estava lutando apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que se sentiam oprimidos pelo medo. Ele entendeu que a verdadeira vitória não era sobre derrotar Fernando, mas sobre libertar a si mesmo e aos outros das mentiras que tinham sido contadas. Esse entendimento trouxe uma clareza que antes lhe escapava. Rita, por sua vez, sentiu uma onda de esperança. A coragem que tinha encontrado não era apenas sua, mas de todos que estavam ao seu redor. A lembrança de sua própria luta se tornou um símbolo de superação e força coletiva. Nós não vamos permitir que você continue com isso, Fernando, disse ela, com uma segurança renovada. Nós somos mais fortes juntos e a verdade sempre prevalecerá. O impacto emocional dessa revelação foi profundo. Lucas, Rita e Mariana estavam prontos para confrontar Fernando, não apenas como indivíduos, mas como um grupo unido. A luta deles representava uma nova era de coragem e verdade, onde cada um poderia enfrentar seus próprios medos e falhas. O que começou como um conflito em um terraço de festa, agora se transformou em um movimento de mudança, uma jornada que exigiria resiliência, mas que certamente os levaria a um lugar melhor. Fernando, percebendo que havia perdido o controle e que seus aliados estavam se afastando, sentiu-se encurralado. A luta não era mais apenas sobre ele, mas sobre todos os que tinham sido silenciados. E naquele momento, Lucas entendeu que a verdadeira vitória não era apenas sobre derrotar um inimigo, mas sobre encontrar sua voz e a de outros, juntos. O caminho à frente seria difícil, mas agora eles estavam prontos para enfrentá-lo. A atmosfera no terraço estava carregada de tensão, mas com a intervenção de Clara, algo havia mudado. Lucas sentia um misto de alívio e ansiedade. Ele não sabia o que viria a seguir, mas uma nova determinação o preenchia. Ele olhou para Rita, que compartilhava do mesmo brilho nos olhos. Era como se, juntos, eles tivessem descoberto uma força que antes não conheciam. A primeira consequência imediata daquele momento de união
foi o afastamento de Fernando. Ele se tornou um espectador em sua própria história, enquanto Lucas e Rita, apoiados por Clara e Mariana, começaram a tomar as rédeas da situação. O grupo se uniu, e as palavras de Clara ecoaram em suas mentes. A verdadeira força estava na união. Eles não eram apenas indivíduos lutando sozinhos. Agora eram uma equipe. Porém, essa nova dinâmica trouxe consigo novos obstáculos. Fernando, ferido em seu orgulho, não se daria por vencido tão facilmente. Ele começou a arquitetar um plano para desacreditar Lucas e Rita, tentando manipular a situação a seu favor. Com um sorriso que disfarçava a raiva, ele se aproximou de Mariana, que ainda parecia confusa sobre suas lealdades. "Você realmente acredita que pode confiar neles?" ele perguntou, insinuando que Lucas e Rita estavam apenas usando a situação para se promover. Mariana hesitou, lembrando-se de suas antigas amizades e do papel que Fernando sempre desempenhara em sua vida. Lucas percebeu que a batalha dele não seria apenas contra Fernando, mas também contra a dúvida que ele semeava nas pessoas ao seu redor. Ele sabia que precisava agir rapidamente antes que a insegurança de Mariana se transformasse em desconfiança. "Mariana!" ele a chamou, com uma voz firme. "Eu entendo que você esteja confusa, mas o que estamos fazendo aqui não é uma luta pessoal. É sobre todos nós. Você conhece a verdade e você sabe que não podemos permitir que Fernando continue com isso." Rita se juntou a Lucas, apoiando suas palavras. "Lutamos juntos, e isso significa que precisamos de você ao nosso lado. Sua voz é importante. Não deixe que ele a silencie novamente." A sinceridade nas palavras deles começou a quebrar a resistência de Mariana. Mas a batalha interna ainda era visível em seu olhar. Enquanto isso, Clara havia se tornado um pilar de apoio. Ela conversava com outros convidados, tentando construir uma rede de aliados. Sua presença trazia um ar de esperança, e muitos começaram a se unir ao grupo que se formava em torno de Lucas e Rita. Contudo, a pressão sobre eles aumentava, pois a divisão entre os que apoiavam Fernando e os que se juntavam à luta pela verdade se tornava cada vez mais evidente. Com o passar dos dias, Lucas e Rita sentiram o peso da responsabilidade que haviam assumido. Eles não estavam apenas lutando por si mesmos, mas por todos aqueles que se sentiram oprimidos. As noites eram longas e as conversas se tornavam intensas. Eles discutiam estratégias, compartilhavam medos e esperanças e tentavam encontrar um caminho para confrontar Fernando de uma forma que não os fizesse parecer os vilões da história. Uma noite, enquanto Lucas olhava para o céu estrelado, ele se permitiu refletir sobre tudo o que havia acontecido. Ele se lembrava de como se sentia antes, perdido e inseguro. Agora, ele tinha um propósito, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade pesava sobre seus ombros. "E se não conseguirmos?" ele sussurrou para si mesmo, sua mente cheia de incertezas. Rita percebeu seu silêncio e se aproximou, sentando-se ao seu lado. "Ei, você está pensando demais. Nós já fizemos tanto, e isso é só o começo. Não podemos deixar o medo nos parar," ela disse, colocando a mão sobre a dele. "Estamos juntos, e isso é o que importa." As palavras dela trouxeram algum conforto, mas Lucas sabia que os desafios à frente seriam grandes. Ele precisaria enfrentar não apenas Fernando, mas também seus próprios medos e inseguranças. A verdade era que ele ainda se sentia vulnerável, e a ideia de falhar o aterrorizava. Mas ao olhar para Rita, Clara e até mesmo Mariana, ele viu pessoas dispostas a lutar ao seu lado. Essa união era uma força que ele nunca tinha experimentado antes. Nos dias seguintes, Lucas começou a buscar maneiras de tornar sua mensagem mais clara. Ele organizou encontros, mobilizando aqueles que estavam dispostos a se levantar contra a injustiça que tinham enfrentado. As conversas eram cheias de emoção, e ele percebeu que cada história compartilhada era uma peça do quebra-cabeça que precisava ser montado.
Ao mesmo tempo, ele notou como Fernando estava se tornando mais agressivo e manipulador. As tentativas dele de desacreditar Lucas e Rita estavam aumentando, e as velhas amizades de ambos começaram a ser testadas. Lucas sabia que a luta estava apenas começando. Ele precisava permanecer firme e acreditar que a verdade, apesar de temporariamente ofuscada, sempre encontraria uma maneira de brilhar. E assim, a jornada de Lucas e Rita se tornava cada vez mais desafiadora. Mas juntos, armados com coragem e a certeza de que não estavam sozinhos, eles estavam determinados a lutar pela verdade e pela liberdade que tanto desejavam. Cada passo que davam era um passo em direção a um futuro que eles esperavam ser mais justo e verdadeiro. Lucas olhou ao redor e percebeu que a atmosfera estava mudando. Os rostos que antes se mostravam indiferentes estavam agora repletos de esperança e determinação. Ele sentia uma conexão crescente com aqueles que haviam se unido a ele e a Rita. Cada história compartilhada durante os encontros que organizavam trazia uma nova camada de compreensão sobre o que realmente significava lutar por uma causa maior. Mas o medo ainda o acompanhava. Ele se lembrava de como se sentia antes de tudo isso, perdido e inseguro, e agora se via no centro de uma luta. Era um papel que nunca havia desejado, mas que de alguma forma parecia ter sido moldado para ele. A verdade é que, embora estivesse rodeado de apoio, a dúvida ainda o assaltava. E se não conseguir? Ele pensava frequentemente. Fernando, em sua busca por desestabilizar Lucas e Rita, intensificou suas táticas. Ele começou a espalhar rumores, tentando criar divisões entre os aliados que estavam se formando. Era um desafio constante para Lucas, que se via diante da necessidade de não apenas se proteger, mas também proteger aqueles que haviam confiado nele. Ele percebeu que a batalha não era apenas contra Fernando, mas também contra suas próprias inseguranças. Com o apoio de Rita, Clara e Mariana, Lucas começou a entender que precisava confiar mais em si mesmo. Ele começou a aceitar que não tinha todas as respostas e que isso era ok. Era um passo importante em seu crescimento pessoal. Ele percebeu que pedir ajuda não era um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de força. O grupo que se formava ao seu redor era uma fonte de encorajamento e, pela primeira vez, ele se sentiu parte de algo maior. Uma tarde, enquanto conversava com Clara sobre as estratégias para fortalecer seu movimento, Lucas teve uma revelação. Ele entendeu que o sucesso não era apenas vencer Fernando ou ganhar reconhecimento. Era sobre fazer a diferença na vida das pessoas que o rodeavam. Ele começou a valorizar as pequenas conquistas, como o brilho nos olhos de alguém ao ouvir uma mensagem de esperança. Isso o fez perceber que a verdadeira riqueza estava nas relações construídas e no impacto positivo que poderiam ter na comunidade. Com essa nova perspectiva, Lucas se tornou um líder mais confiante. Ele começou a falar em público, compartilhando suas ideias e escutando as preocupações dos outros. Com o tempo, ele encontrou uma nova força dentro de si. Ele não era mais apenas um espectador em sua própria vida. Ele estava no controle. A transformação não foi imediata, mas a cada dia que passava, ele se sentia mais forte e mais capaz. As lições que Lucas aprendeu ao longo do caminho começaram a se manifestar em suas ações. Ele se tornou mais paciente, ouvindo os outros com empatia e buscando entender suas histórias. Ele aprendeu que para superar os desafios era crucial unir forças e trabalhar em equipe. As amizades que se formaram durante esse processo eram inusitadas, mas se tornaram fundamentais. Mariana, que antes se sentia perdida, agora se mostrava uma aliada valiosa. Ela trouxe novas ideias e perspectivas que enriqueceram o movimento. Nos momentos de dúvida, Lucas refletia sobre suas experiências e percebia o quanto havia crescido. Ele havia aprendido a lidar com a pressão e a se manter firme em suas convicções. A cada pequeno obstáculo superado, ele se sentia mais preparado para enfrentar o que viesse a seguir.
Os conflitos internos que antes o atormentavam começaram a se dissipar à medida que ele se concentrava em sua missão e nos laços que havia formado. A luta contra Fernando se intensificou, mas Lucas não estava mais sozinho. Ele tinha um exército de amigos ao seu lado, todos prontos para defender a verdade. Quando o confronto finalmente ocorreu, Lucas se sentiu mais preparado do que nunca. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, estava lutando por todos aqueles que haviam se sentido oprimidos. No final, a jornada de Lucas não foi apenas sobre vencer uma batalha. Foi sobre descobrir a força que sempre esteve dentro dele e aprender a valorizar o apoio dos outros. Ele percebeu que a verdadeira transformação ocorre quando se enfrenta os desafios de cabeça erguida e que cada passo dado, mesmo o menor, é um passo na direção certa. Assim, ele se tornou não apenas um lutador, mas um líder, alguém que inspirava outros a acreditar em suas próprias forças e a se unir por um propósito maior. Lucas estava no centro da sala, cercado por seus amigos e aliados, todos com expressões sérias e preocupadas. O clima era tenso. A notícia de que Fernando havia planejado um ataque ao movimento que eles haviam construído juntos se espalhou rapidamente. Era um momento decisivo e Lucas sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Ele olhou para Rita, Clara e Mariana e viu a determinação em seus rostos. Aquela era a hora de agir. Fernando tinha o controle da mídia local e estava usando isso a seu favor, distorcendo a verdade e espalhando mentiras sobre o grupo de Lucas. Eles sabiam que precisavam de uma estratégia sólida, mas também de coragem. Lucas respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções que se agitam dentro de si. Ele se lembrou de tudo o que havia aprendido, das dificuldades que superou e do apoio que recebeu. Ele não podia deixar que o medo o dominasse. Precisamos mostrar a verdade, disse Lucas com a voz firme. Se não fizermos isso, estaremos entregando nossa luta de bandeja para ele. As palavras ressoaram na sala e ele sentiu a energia aumentar. Todos estavam prontos para ouvir o que ele tinha a dizer. Clara sugeriu que organizassem um evento para expor as mentiras de Fernando e mostrar a realidade do trabalho que estavam fazendo. Era uma ideia ousada, mas Lucas sabia que era o caminho certo. Vamos convidar a comunidade. Precisamos que eles vejam quem somos de verdade, disse ele, sentindo a adrenalina correr em suas veias. O grupo concordou, e a partir daquele momento, a missão estava clara: unir forças para confrontar Fernando. Nos dias que se seguiram, eles trabalharam incansavelmente. Lucas liderou reuniões, coordenou esforços e se dedicou a criar um ambiente acolhedor para todos. Ele se lembrou das amizades que se formaram, de como cada um tinha uma história que valia a pena ser contada. A cada relato compartilhado, Lucas sentia que sua própria confiança crescia. Ele viu como era importante não apenas lutar contra Fernando, mas também celebrar quem eles eram e o que representavam. Finalmente, o dia do evento chegou. A sala estava cheia de pessoas, algumas conhecidas, outras não. O ar estava carregado de expectativa. Quando Lucas subiu ao palco, seu coração batia rápido, mas ele se sentiu mais forte do que nunca. Ele olhou para a plateia e viu o apoio nos olhos de seus amigos. Lucas começou a falar, sua voz ecoando no silêncio. Ele compartilhou não apenas suas experiências, mas também as de outros, destacando a força e a resiliência de cada um. A reação foi imediata. As pessoas começaram a aplaudir e a energia positiva encheu o ambiente. Porém, no meio da apresentação, Fernando apareceu, interrompendo a fala de Lucas com gritos e acusações. Ele tentava desestabilizar o clima, mas Lucas se lembrou de suas lições. Em vez de se deixar levar pelo medo, ele respirou fundo e decidiu enfrentar Fernando de frente. Você não pode silenciar a verdade com mentiras, disse Lucas com firmeza. As pessoas aqui estão unidas por um propósito maior. Não vamos permitir que você nos divida. As palavras de Lucas ressoaram na sala e ele sentiu a força do apoio de seus amigos.
O público começou a aplaudir novamente e a energia se transformou em uma onda de determinação. Fernando hesitou, percebendo que seu plano estava falhando. O momento de tensão se intensificou, mas a conexão que Lucas havia criado com aqueles ao seu redor se mostrou mais forte do que qualquer tentativa de intimidação. Ele olhou para Clara, Rita e Mariana e viu a coragem refletida em seus rostos. Eles estavam juntos nessa luta, e isso lhe deu ainda mais força. Com um último esforço, Lucas se virou para o público e disse: "Aqui estamos, lutando por um futuro melhor. Não vamos permitir que o medo nos impeça de fazer a diferença." A sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. Fernando, percebendo que havia perdido o controle da situação, se afastou, derrotado. A vitória não foi apenas sobre Fernando, mas sobre os medos que Lucas havia carregado. Ele havia encontrado sua voz e sua força interior. Ao olhar para os rostos ao seu redor, Lucas sentiu uma onda de emoção. Aqueles que estavam com ele não eram apenas aliados, eram amigos, e juntos haviam criado algo significativo. A jornada de Lucas não terminou ali, mas ele sabia que tinha aprendido lições valiosas. O verdadeiro sucesso não estava em derrotar um inimigo, mas em encontrar coragem, valorizar as amizades e lutar por um propósito maior. Ele olhou para o futuro com esperança, sabendo que, independentemente dos desafios que viriam, ele não estaria mais sozinho. Após a intensa confrontação com Fernando, Lucas sentiu um misto de alívio e euforia. O evento havia sido um sucesso e ele não podia deixar de notar a mudança no clima ao seu redor. As pessoas que antes estavam apreensivas agora estavam cheias de esperança e determinação. A sala estava repleta de sorrisos, abraços e palavras de incentivo. Era como se a atmosfera tivesse se transformado, e Lucas percebeu que havia feito algo além de simplesmente expor as mentiras de Fernando. Ele havia reacendido a chama da união dentro de sua comunidade. Enquanto os aplausos ainda ecoavam em sua mente, Lucas se afastou um pouco do grupo para refletir. Ele se sentou em um canto tranquilo, observando as interações calorosas entre seus amigos e outros membros da comunidade. Rita se aproximou e se sentou ao seu lado. "Você foi incrível lá em cima, Lucas. Nunca vi ninguém falar com tanta paixão", disse ela, os olhos brilhando de admiração. "Obrigada, Rita. Mas não foi só eu. Todos nós fizemos isso acontecer", Lucas respondeu, ainda um pouco atordoado pela experiência. Ele sabia que a força do seu discurso vinha da união que havia construído com seus amigos. "Mas foi uma luta e tanto. Eu não esperava que Fernando aparecesse. Você acha que ele vai desistir tão facilmente?" Rita suspirou, olhando para o grupo que ainda celebrava ao fundo. "Não, eu não acho. Mas agora estamos preparados. Temos a verdade ao nosso lado e a comunidade nos apoiando. Isso é mais forte do que qualquer mentira que ele possa contar." Lucas assentiu, apreciando a perspectiva otimista de Rita. Ele percebeu que, com o apoio de seus amigos, poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse. À medida que a noite avançava, Clara se aproximou, trazendo consigo um punhado de panfletos que haviam impressos. "Vamos distribuir isso na cidade. Precisamos continuar essa conversa e garantir que todos saibam o que realmente aconteceu", ela disse com fervor. Lucas sorriu, percebendo que a energia que havia gerado no evento continuava a se espalhar. "Sim! E precisamos organizar mais encontros", acrescentou Mariana, que se juntou a eles. "As pessoas precisam saber que estamos aqui, que lutamos por elas e que não vamos recuar." Lucas sentiu o coração aquecer ao ouvir suas palavras. Ele não estava mais sozinho. Havia uma equipe inteira disposta a lutar pelo que era certo. Nos dias que se seguiram, o impacto do evento se fez sentir em toda a comunidade. O apoio cresceu e a verdade começou a se espalhar. Lucas se dedicou a organizar reuniões e eventos, sempre cercado por seus amigos, que se tornaram seu porto seguro. Ele percebeu que a luta contra Fernando não era apenas uma batalha pessoal, mas uma luta coletiva por justiça e verdade.
Um dia, enquanto caminhava pela praça da cidade, Lucas se deparou com um grupo de pessoas conversando animadamente sobre o evento. Ele se aproximou e ouviu relatos sobre como a coragem de seu discurso havia inspirado outros a se unirem e falarem sobre suas próprias experiências. Um senhor idoso que não conhecia se aproximou e lhe disse: "Você trouxe esperança de volta para a nossa comunidade. Obrigado por isso." Lucas sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Era exatamente isso que ele desejava: fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Ainda assim, as repercussões da batalha contra Fernando não eram simples. Lucas sabia que, apesar do apoio crescente, as mentiras ainda poderiam afetar alguns. Ele se sentou com seus amigos para discutir como poderiam responder a isso. Precisamos ser claros sobre o que somos e o que defendemos. Não podemos deixar que o medo nos impeça de continuar, disse ele com a voz firme. Mariana concordou. Vamos criar uma campanha que mostre as histórias reais das pessoas que estão conosco. Assim, ninguém poderá negar a verdade. Lucas sentiu que essa era uma ótima ideia. Eles poderiam usar suas experiências para fortalecer a mensagem e criar uma conexão mais profunda com a comunidade. À medida que os dias se transformavam em semanas, Lucas refletiu sobre toda a jornada que havia trilhado. Ele se lembrou da insegurança que sentia antes de subir ao palco, da dúvida que o assombrava. Mas agora, ele havia encontrado sua voz e sua força. Ele sabia que a luta não terminaria ali, mas estava preparado para qualquer desafio que surgisse. Com seus amigos ao seu lado e a comunidade unida, ele sentia que o futuro era promissor. Lucas sorriu para si mesmo, ciente de que a verdadeira mudança já havia começado. Lucas havia se transformado. O jovem que antes se sentia inseguro e intimidado pelas palavras de Fernando, agora estava cercado por uma onda de apoio e determinação. A luta contra as mentiras que ameaçavam sua comunidade não era apenas uma batalha pessoal, era uma jornada coletiva que havia despertado a coragem e a força em todos ao seu redor. Ao refletir sobre suas conquistas, ele percebeu que a verdadeira vitória não estava apenas em expor a verdade, mas em unir as pessoas em torno de um propósito comum. O impacto do evento que ele organizara reverberou por toda a cidade. As histórias de luta e resiliência começaram a ser compartilhadas, e a campanha que Mariana sugerira trouxe à tona vozes que haviam estado silenciosas por muito tempo. Cada relato era uma peça do quebra-cabeça que reforçava a mensagem de união e esperança. Lucas sentiu-se realizado ao ver que sua luta havia inspirado outros a se levantarem e falarem. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas com cada nova história, a verdade dava passos firmes em direção à vitória. Enquanto caminhava pela cidade, Lucas notou mudanças ao seu redor. As pessoas se cumprimentavam com mais sinceridade, e a atmosfera de apreensão que antes pairava sobre a comunidade havia se dissipado. Era evidente que a união havia trazido um novo espírito, e ele se sentiu orgulhoso de ter desempenhado um papel nisso. No entanto, Fernando não permaneceria em silêncio por muito mais tempo. Lucas sabia que ele tentaria retaliar, e essa possibilidade pairava na mente de todos. Certa noite, enquanto se reunia com seus amigos para discutir os próximos passos, Lucas decidiu que era hora de agir. A vingança que ele almejava não era de forma violenta, mas sim uma maneira de expor Fernando de uma vez por todas. Com o apoio de Clara e Mariana, eles planejaram um evento que não apenas reuniria a comunidade, mas também revelaria as mentiras que Fernando continuava a espalhar. O dia do evento chegou, e a sala estava cheia de pessoas dispostas a ouvir. Lucas, agora mais confiante, subiu ao palco e começou a falar. Ao longo de seu discurso, ele apresentou evidências concretas das ações de Fernando, incluindo testemunhos de pessoas que haviam sido prejudicadas por suas mentiras. A tensão no ar era palpável,
Mas à medida que os relatos se desenrolavam, os rostos ao seu redor mostravam determinação e apoio. No final da apresentação, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Foi então que uma pessoa da plateia se levantou e gritou: "Chega de mentiras! A verdade sempre prevalecerá!" A multidão ecoou o sentimento, e a energia que preenchia o espaço era contagiante. Lucas sentiu que a vingança não se tratava de atacar, mas de restaurar a honra e a verdade. Ele havia conseguido. As ações que Lucas tomou não apenas expuseram Fernando, mas também fortaleceram a comunidade. As pessoas se uniram em torno da verdade, e essa união se tornou um símbolo de resistência. Lucas percebeu que a verdadeira riqueza não estava em derrotar o inimigo, mas em construir laços e promover um ambiente onde todos pudessem se sentir seguros e ouvidos. Ele havia aprendido que o sucesso não era apenas vencer uma batalha, mas sim transformar vidas. Ao olhar para seus amigos, Lucas sentiu uma profunda gratidão. A amizade que eles cultivaram ao longo dessa jornada havia mudado sua visão de mundo. Ele se lembrava de como tudo havia começado com um único ato de coragem e como isso se transformou em um movimento mais forte do que ele jamais poderia imaginar. A história de Lucas é um lembrete poderoso de que, quando a verdade e a união se encontram, não há barreira que não possa ser superada. Ele convidou todos ao seu redor a refletir sobre suas próprias experiências e a se unirem em busca de um mundo mais justo e verdadeiro. "Vamos continuar essa luta juntos", ele disse com determinação, "porque cada voz conta e juntos somos mais fortes." E assim, a jornada de Lucas se transformou em uma inspiração, não apenas para a sua comunidade, mas para todos aqueles que ousassem acreditar na força da verdade e na magia da amizade. Chegamos ao fim dessa história comovente. Se você gostou e quer ver mais relatos assim, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora, neste momento, tem uma playlist de vídeos na sua tela. Caso queira continuar vendo essas histórias comoventes, basta clicar nela que já vai assistir. E agora, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo e deixa o seu like para apoiar nosso trabalho. Agora uma pergunta sincera. Você concorda com o que aconteceu na história? Queremos saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.